Você sabia que o governo americano já treinou seus agentes para obterem informações privilegiadas com o poder da mente? O projeto Stargate deu o que falar, envolveu investigação militar, acadêmica e espiritualista, e você vai conhecer tudo nesse vídeo. Bem-vindos ao canal Sempre Halloween, eu me chamo Monique e esse é um espaço para falar de coisas ocultas. Inclusive o assunto de hoje eu quase não ouço falar, não achei ninguém falando sobre na plataforma, então se você quer saber todos os detalhes sobre o programa, fica até o final desse vídeo porque vai valer a pena. Na década de 70, o governo dos Estados Unidos começou a se interessar no poder da mente. Eles ouviram falar que na Rússia e a China tinham seus psíquicos ali por perto auxiliando nas decisões políticas. Mas essa história é mais antiga do que se pensa. Tem um relatório da CIA que algum dia já foi confidencial, chamado Parapsicologia em Inteligência. Lá eles detalham que na Segunda Guerra Mundial, Hitler já tinha seus videntes para consultar. A própria Jeanne Dixon, uma médium mundialmente renomada, chegou a avisar ao presidente Kennedy que ele não deveria ir a Dallas no dia que fatalmente ele foi assassinado. Existe um livro com essa história em detalhes chamado Um Presente de Profecia. Pessoas com superpoderes mentais sempre estiveram infiltradas no governo. Daí, tornar isso de fato oficial foi muito bem pensado e estudado, e você pode imaginar a seriedade que o Escritório de Serviços Técnicos da CIA teve antes de iniciar o programa. Eles ficaram mais de uma década consultando parapsicólogos renomados, até que eles convidaram o Dr. Russell Targ, um físico, parapsicólogo e especialista em poder da mente, que alertou o governo americano que a União Soviética já estava envolvida com telepatia como ferramenta de espionagem há muito tempo. Então, eles começaram a se mexer para pôr em prática tudo isso. Houve uma seleção, afinal de contas, eles não iriam colocar qualquer pessoa que se dizia sensitivo para trabalhar para o governo. Existe um relatório aqui na internet contando como a CIA selecionou seus psíquicos. Ele foi redigido pelo Dr. Kennedy A. Chris, que trabalhava na CIA na época. Ele contou que um selecionado conseguiu aumentar a temperatura da sala com o poder da mente. Um outro falou com precisão o conteúdo escrito em um papel dentro de um envelope selado. A partir daí, o projeto Stargate deu início. Até então, era um projeto ultra secreto que usava basicamente a visualização remota, que é a capacidade de obter informações com o poder da mente. Essa comunicação pode ser feita com outros planos ou outras galáxias, mas até hoje é considerada pseudociência porque sempre vai ficar à margem da ciência. A Agência Central de Inteligência Americana passou a treinar seus agentes para ver o futuro e sentir eventos à distância, e essas habilidades psíquicas seriam vitais para coletar informações de segurança nacional. O programa foi usado com sucesso para localizar reféns, aviões perdidos, visualizar bases militares em outros países, instalações secretas de mísseis na União Soviética. Eles conseguiram encontrar grupos terroristas no Oriente Médio e visualizaram com sucesso o interior da embaixada chinesa em Washington. O programa em si trocou de nome umas 10 vezes, mas ficou mais conhecido como Projeto Stargate, e junto com a Agência de Inteligência e Defesa, ele se estabeleceu. Um dos cofundadores do projeto, Russell Targ, realizou um experimento de visualização remota de 16 mil quilômetros entre Moscou e São Francisco. Ele entrou em contato telepaticamente com um curandeiro russo e pediu ajuda em um caso de desaparecimento de uma pessoa. O curandeiro descreveu com sucesso o paradeiro do indivíduo,
mesmo estando a milhares de quilômetros de distância. Em outro experimento, um policial descreveu um laboratório secreto de armas soviéticas depois de receber suas coordenadas geográficas através de uma visão. Visualizadores remotos identificaram corretamente um dos sequestradores da rica herdeira Patricia Hearst, que foi sequestrada em sua casa em 1974 por um culto conhecido como Exército de Libertação Simbionês. Nos dias imediatamente após o secreto, a polícia ainda estava no escuro procurando freneticamente por pistas. Junto com sua equipe, Russell usou a visão remota e foi o primeiro a identificar corretamente o carro do sequestrador e um dos sequestradores. Em 1980, Joe McMonigle ajudou a CIA a determinar como um agente da KGB capturado na África do Sul havia se comunicado com a União Soviética. Com zero conhecimento do homem, Joe disse para olhar em sua calculadora de bolso. Então os agentes descobriram que a calculadora escondia um rádio de comunicação. Joe também previu com precisão onde o satélite Skylab cairia 11 meses antes. Ele falou a seus superiores que a espaçonave cairia em Pádua, na Itália, e adivinhem só, foi exatamente onde caiu. Existem muitos livros sobre o tema e os mais relevantes são dos próprios psíquicos que trabalharam no projeto, como Uri Geller, Ingo Swann, Joseph McMonigle, entre outros. Lá eles contam histórias impressionantes. No livro Telespectadores Remotos conta a história de um dos mais bem-sucedidos tesouros psíquicos do governo. Ele se chamava Pat Price. Pat contou que existia no Alasca uma faixa glacial que abrigava uma das maiores bases de alienígenas. Eles eram muito humanos, exceto o coração, pulmões, sangue e olhos. Só que essa raça usava o pensamento para controlar nossa sociedade. Eles estavam procurando se infiltrar principalmente no governo, não para fazer mal às pessoas. O objetivo deles era parar qualquer atividade que pudesse descobrir a existência de vida extraterrestre. Considerando que Pat era extraordinariamente preciso em suas visões, isso assusta um pouco. Mas existe uma coisa que assusta ainda mais: o modo que Pat foi silenciado. Ele morreu em circunstâncias muito estranhas. De acordo com Tim Raft, um dos maiores pesquisadores sobre o projeto Stargate, a KGB tinha como prioridade eliminar Pat, porque suas habilidades fenomenais eram uma ameaça. Pat estava trabalhando com uma variedade de agentes de segurança nacional e também inteligência naval. Pessoas mais próximas disseram que ele andava preocupado com a sua segurança. Foi na tarde de 13 de julho que ele se hospedou no hotel Stardust, em Las Vegas. Enquanto ele fazia o check-in, um homem aparentemente tropeçou e caiu em cima dele. Foi uma colisão violenta e Pat sentiu uma dor como se tivesse sido atingido por uma agulha na perna. Naquele mesmo dia, ele começou a se sentir mal e decidiu se deitar. Ele estava de férias com alguns amigos e encontrou com eles no jantar. Pat não só contou a eles sobre a colisão no saguão algumas horas antes, mas ele também confidenciou que um dia antes viu alguém colocar algo em seu café. Por volta das 5 horas da manhã, Pat acordou sentindo muita dor. Sua respiração estava ofegante e ele sentia cólicas intensas. Ele ligou para um amigo que chamou um médico, mas quando chegaram no quarto, Pat estava tendo convulsões e teve uma parada cardíaca. E apesar de todos os esforços dos paramédicos, que inclusive chegaram muito rápido, Pat não resistiu e morreu. De fato, ele tinha uma doença cardíaca e a morte dele pode ter sido de causas naturais. Mas com todo o histórico da situação, mais o fato dele ter visto alguém colocar algo em seu café, até hoje a morte de Pat Price, o maior visualizador remoto do governo,
ainda é tida como conspiratória. Eu acho mesmo que tem angu nesse caroço e é muito suspeito, era muito conveniente para alguns e, acabou acontecendo o que aconteceu. Eu quero saber sua opinião. Deixa aqui nos comentários o que você acha da morte de Pat Price. Outro caso interessante também envolve um grande visualizador remoto do programa original da CIA, Ingo Swann, que inclusive treinava outros visualizadores e foi um dos fundadores do projeto. Em 1975, fizeram uma espécie de teste com ele, pedindo para que ele visualizasse remotamente as coordenadas de um submarino russo. Na hora, ele deduziu que era um tipo de teste, já que ele teve uma visão que o Pentágono já sabia o que tinha acontecido com o submarino. Quando ele entregou o relatório, o próprio Pentágono financiou ainda mais o programa da CIA, porque era impossível alguém ter descoberto isso. Outra previsão do Ingo Swann foi a visualização remota do perímetro de Júpiter. Ele viu que havia um anel fraco ao redor do planeta, algo que os telescópios não conseguiam detectar naquela época. Foi só depois, em novembro de 1973, quando fizeram um sobrevoo em Júpiter, que essa informação foi confirmada. Havia de fato um anel ao redor do planeta. Outra experiência de Ingo Swann, aliás, ele tem vários livros contando essas experiências. Certo dia, ele recebeu uma ligação de uma alta patente de Washington, que se apresentou com o pseudônimo de Axelrod. Na ligação, ele falou sobre uma missão de grande urgência e importância. 4 semanas depois, outra ligação. Ingo deveria estar no Museu Nacional de História Natural para um encontro. Lá, um homem com aparência de fuzileiro o colocou em um carro, onde em um segundo local um helicóptero esperava por eles. O voo de 30 minutos foi feito com Ingo vendado. Quando tiraram sua venda, ele estava em frente a um elevador que, ao invés de subir, desceu um período significativo de tempo. Ao chegar em uma instalação subterrânea, ele conheceu o Sr. Axelrod. Axel queria saber sobre a Lua. Ele pediu uma visão remota da Lua em troca de uma boa quantia em dinheiro. Ingo viu estruturas e humanoides nus do outro lado da Lua. Ele viu torres, máquinas, prédios de luzes e esses humanoides trabalhavam em algo que ele não conseguiu descobrir. A visualização remota foi muito detalhista. Inclusive, ele conseguiu ver extensas operações de mineração na base lunar. Mas então, esses seres de repente tomaram consciência de que estavam sendo espionados através de viagem astral e ele interrompeu a visualização. Ao final, Axel perguntou se Ingo conhecia George Leonard. Ele respondeu que não. George Leonard foi um ex-cientista da NASA que ficou obcecado com a Lua e estudou milhares de fotografias, ouviu horas de fitas de astronautas e escreveu um livro chamado Outra Pessoa Está na Lua, com uma investigação muito aprofundada de imensas plataformas mecânicas na superfície lunar, construções várias vezes mais altas do que qualquer coisa construída na Terra. Veículos, trilhas, torres, canos, correias que atravessavam as crateras. George diz que muito dos melhores cientistas do mundo sabem há anos que há vida inteligente na Lua. O Major Ed Dames, um dos alunos envolvidos no projeto Stargate, disse que não apenas os extraterrestres existem, mas eles estão colaborando com os humanos para impedir a guerra nuclear. Em um programa de rádio, Ed contou que OVNIs foram vistos interferindo os testes de mísseis nucleares dos Estados Unidos. Quando o Pentágono perguntou se ele poderia obter alguma informação de quem estava ali controlando aqueles OVNIs, ele conseguiu identificar extraterrestres lançando bolas de plasma. No assunto de visualização remota, o que mais assusta
são as previsões que ainda não aconteceram. E M. Gene Nicolai, um visualizador remoto, fez algumas previsões assustadoras em seu livro Colapso da Linha do Tempo e Ascensão Universal. Lá ele fala que após a Terceira Guerra Mundial, os terroristas islâmicos fugirão do Oriente Médio e inundarão a Europa, causando a destruição de Roma em 2030 e o fim da Igreja Católica. De acordo com ele, uma guerra civil americana ocorrerá entre 2030 e 2035, e até 2025, muitas economias mundiais entrarão em colapso, e isso causará devastação e grave turbulência econômica. Bem, nós estamos em 2022, existe uma guerra acontecendo nesse momento, e essa previsão tem grandes chances de ser real, infelizmente. O que vocês acham disso tudo? Deixa aqui nos comentários. Junto com essa previsão, ele falou como se proteger. Segundo ele, pessoas que não deixarem o medo tomar conta de si sairão intocadas. Quanto mais deixarem de lado o medo, melhor será o resultado. O projeto Stargate funcionou por aproximadamente 25 anos até ser desclassificado em 95. E embora muito do que foi descoberto dentro do programa de habilidades paranormais tenha tido resultados indiscutíveis, o Pentágono determinou que não era útil. Mas vale a pena considerar que essa não pode ser toda a história, porque ainda tem documentos que precisam ser desclassificados, e o Escritório de Inteligência Naval pesquisou a visualização remota recentemente em 2014. Inclusive, existe um laboratório de pesquisas fundamentais que é patrocinado pelo governo americano e trabalha só com pesquisas de visualização remota e poderes da mente. A justificativa de terminar o programa era que as habilidades psíquicas não eram confiáveis em todas as ocasiões. Muitas histórias eram de sucesso, mas outras eram de fracasso. E essa balança entre sucesso e fracasso pesou demais e por isso eles decidiram encerrar de vez o programa. A história do projeto foi dramatizada no filme Os Homens que Encaravam Cabras, com George Clooney, que parece ficção, mas tem muita afinidade com fatos reais do programa e dos rígidos protocolos dos testes e treinamentos dos agentes. Pouco depois do 11 de setembro, o governo britânico também começou a se interessar em pesquisa de habilidades psíquicas e o Ministério da Defesa procurou um grupo de médiums voluntários. Foi feito um estudo de 168 páginas, mas as autoridades recusaram. Depois que a notícia da investigação veio à tona, a população não gostou nem um pouco que seus impostos pagos seriam usados para financiar essa pesquisa e o projeto sequer saiu do papel. Esse assunto tem muitas questões que, na minha opinião, sobre ser descontinuado, eu lembrei logo do que o Pat Price disse. Os extraterrestres estão no governo para sabotar os projetos que possam confirmar a existência deles. Enfim, deixa aqui sua opinião e se você está sempre por aqui, já é de casa, gosta do conteúdo de mim, deixa o like nesse vídeo e compartilha com um amigo que você acha que vai gostar do assunto. Por hoje é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!